Glória a Jesus, a paz do Senhor, igreja. Que bom estarmos juntos esta noite para adorar ao Rei Jesus. Deus continue abençoando, fortalecendo a vida de cada ministro da DEVIP que está compondo aqui esta noite, auxiliando nesse grande trabalho do Senhor, pastor André. Deus possa guardá-lo neste ânimo e nesta unção. Último domingo não pudemos estar com a igreja, preguei pela manhã em Tocantins e não havia um voo que pudesse nos fazer chegar aqui em bom tempo para a ceia. Então, por isso, decidimos ficar e retornar na segunda. Na ceia não, para o culto, né? Porque se fosse para vir, seria para o culto. Já que não ia ter condição de chegar para o horário do culto, nós descansamos um pouco, porque já vínhamos de 2 viagens consecutivas de cerca de 13 horas de viagem. Dormindo cerca de 4 horas, por noite 3 horas. Então, já que não era para cultuar com a igreja, ficamos para o retorno na segunda. Mas neste domingo, com a permissão do Senhor, nós estaremos reunidos com a igreja, meu esposo, pastor desta igreja, pastor Leomar e eu, na celebração da ceia do Senhor. E aí acontecerá na DEVIP Campestre, às 18 horas. Será um tempo muito especial, não terá culto online nesse dia, você precisa estar lá para viver o que Deus vai fazer ali, que vai ser grandioso e poderoso, neste próximo domingo, às 18 horas. Entretanto, quero ressaltar a minha alegria, mesmo não estando presencialmente aqui no domingo, de acompanhar um pouco e perceber a grandeza do que o Senhor aqui realizou, como a sua palavra fluiu de forma tão poderosa no meio da igreja. E quero orientar você que, por alguma questão extremamente importante, não pôde estar aqui no domingo, a assistir o Suprassumo. Ele está online aí no meu canal no YouTube, sobre o sangue de Jesus. Quem esteve aqui no domingo, levante a mão. Quem esteve? Quem foi muito abençoado, diga glória a Deus. Nós vamos continuar, tá bom? Vamos continuar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, nos aprofundando na Bíblia, porque sem a palavra de Deus o crente não vive. Pegue agora então a sua Bíblia de papel e abra no texto escolhido para esta noite, que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8. Quero dizer à igreja que eu estou hoje mais bonita do que normalmente sou, porque estou usando a bolsa que o Ministério de Louvor me presenteou. O milagre aconteceu, Jesus virou meu cativeiro nessa igreja. A mídia também me presenteou. Eu vou usar cada coisa e vou notificando aqui, entendeu? Dando testemunho do poder de Deus. Porque Deus é bom e sabe honrar. Luciane Mendes, eu não perdi a esperança que a escola dominical ainda vai comparecer. Cadê a Luciane? Estou aqui, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida, não tenho. E essa coisa dos atrasados é muito bom, gente. Porque quando você pensa se acabou, não acabou. Acabou, não acabou, entendeu? Hoje, Xandão também, assembleianinha, tá? Tem que me dar meu presente. Ela deu ano passado, não pode ficar sem. Para criar o hábito, que a Catiúcia me presenteava quando era criança, aprendeu, entendeu? E não parou mais, então tem que educar de agora. É isso, Marineide? Aí deixa eu contar para você rapidinho, coisa linda. Hoje cheguei em casa, tinha um pacote lá, um presente que uma amiga encomendou e chegou tarde. Então diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai te surpreender. Esticando, alongando alguns dias felizes. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem tempo na vida que a prova não quer ir embora. Então a festa vai ter que ficar também. Quem está preparado para viver um mês de festa aí? Nem adianta me atribular que não vai conseguir. Nós vamos festejar em nome de Jesus. Agora sim, dito isso, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 40, o texto sagrado nos diz assim: E quando Jesus voltou, a multidão recebeu com regozijo, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem chamado Jairo, que era o principal da sinagoga. Ele veio e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única, já quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, a multidão o
apertava. Vamos voltar ao versículo de número 39, para que toda a igreja possa ler numa só voz. Vamos lá? 1, 2, 3. Torna para a tua casa Antes de se assentar, vamos cantar só aquele refrão que diz: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. São 20 horas e 7 minutos, me foi passada a palavra, tem pouquíssimos minutos antes das 8, para que a gente tenha aqui 1 hora com a palavra de Deus. Você que está conosco ao vivo pelo canal no YouTube, você está no culto da palavra, da Assembleia de Deus, Vida na Palavra, na cidade de Queimados. Tem que se desligar das coisas que estão em sua volta agora para viver esse tempo com a Bíblia na mão. Não é fácil assistir online, mas talvez você não teve outro jeito hoje. Está enfermo, está impedido. Então, estabeleça um clima de culto aonde você estiver agora. A palavra de Deus está fluindo e vai fluir aqui para a glória de Deus. Você consegue levantar uma das suas mãos agora? Faça isso. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Seja renovado agora. Ore em línguas estranhas. Labarachou de canto de omeneface é. Remaná suriande leplovas. Presença gloriosa. Presença santa. Assentai-vos, queridos. Jesus esteve, alguns versículos atrás, em uma cidade, em uma missão, em Gadara. Há uma sequência de fatos aqui, e elas se dão especialmente a partir do momento em que Jesus ele entra em um barco com os seus discípulos e sofre um temporal de vento tão intenso que parecia mesmo que o barco estava a pique. Jesus chegou em Gadara. Após essa experiência,
de perturbação aí noturna nesse barco. Quando Jesus chega em Gadara, Jesus tem um enfrentamento espiritual ali com hostes tenebrosas. Toda a opressão que aquela cidade vivia tem uma representatividade na pessoa deste que vamos conhecer como endemoniado gadareno. Jesus liberta esse homem maravilhosamente. Esse homem se apaixona de forma imediata por Jesus e deseja seguir a Jesus. Jesus diz a ele: não, volte para a tua casa, volte para os teus e diga, relate as coisas gloriosas e poderosas que o Todo-Poderoso lhe fez. Só que se de um lado nós temos um liberto que deseja seguir com Jesus, que deseja ir embora com Jesus, nós temos toda uma cidade inquieta com a presença de Jesus e querendo que ele vá embora dali. Por causa de um prejuízo, entre aspas, que Jesus causou, permitindo que os demônios entrassem em uma manada de porcos e se precipitassem. É óbvio que não é só isso. Existem questões dos quais acusam crentes, igrejas, pastores, que é a ponta do iceberg. Na verdade, o que está perturbando é que Jesus agora está caminhando em uma cidade opressa, com governos malignos instituídos, estabelecidos há muitos anos, nunca confrontados antes, porque a religião judaica negava a existência de demônios. E se tem uma coisa que o diabo gosta, é que você não acredite nele. Diabo, demônio, tudo é demônio. Ótimo para ele. Ótimo para ele que você chame tudo de problemas psicológicos. Ótimo para ele que você chame tudo de sem vergonhice. Ótimo para ele que você chame tudo de coincidência. Ele age tranquilo. E é por isso que no Antigo Testamento não temos citações expressivas sobre demônios, exceto 3. E agora eu quero que você redobre sua atenção. As 3 ligadas a culto idólatras, inclusive 2 envolvendo crianças. Cuidado com a sua permissividade para que seus filhos participem de ações de idolatria que se dão nessas semanas e meses que estamos vivendo. Não existe neutralidade no reino espiritual. Eu só acredito que possa haver um espaço aonde o que está acontecendo esteja regado de uma outra intenção, que é o espaço cristão dentro de uma igreja evangélica, que, por sinal, dentro do que eu percebo, não coopera para o aprendizado e para a distinção do que é pagão e do que não é, do que é idólatra e do que não é. Isso pode causar uma confusão e migrar para um sincretismo religioso perigosíssimo. Entretanto, não posso ser desonesta. Não acredito que nenhum líder cristão esteja fazendo isso com uma intenção negativa, ruim. Não. Se ele é santo, a igreja é santa, as intenções são santas. Mas, infelizmente, nem sempre resultados santos vêm de intenções santas. Algumas vezes os resultados não são bons. E um dos grandes ameaçadores é que a gente começa a se acostumar com o cenário. Me parece que isso passa um pouquinho pelo baile gospel, sabe? Que às vezes não tem esse nome, mas o é. E os líderes dizem, não, precisamos fazer alguma coisa para que os jovens fiquem aqui. Só que nós não vamos conseguir o tempo todo fazer algo para que eles fiquem aqui, se definitivamente eles não ficarem aqui por causa disso aqui. Essa engrenagem é louca, ela cansa. Eu já estive aí, nesse lugar cansativo. O que vamos fazer hoje para alguém continuar crente? O que vamos fazer amanhã para ele continuar crente? E no momento que eu não pude fazer nada, deixou de ser crente. Dito isso, eu quero retornar ao ponto que eu estava alertando uma vez mais. Você não tem parte com idolatria, nem com demônios.
Nós não temos nada com as culturas humanas que estão entrelaçadas a expressões de religiões que adoram a deuses que não seja o único verdadeiro Deus, o único Deus que pode ser adorado. Não participe, não se assente, não seja conivente e aprenda a abrir a boca e dizer quem você é. Então, para a cultura judaica, não temos demônios, os demônios não estão agindo, então eles estão fazendo o que querem. E de repente, se olhamos para o Antigo Testamento com suas muitas páginas e os demônios não aparecem lá, quando chegamos no Novo Testamento são mais de 60 citações. O que mudou? Eles nasceram? Eles foram criados a partir desse ponto? Não. Eles foram incomodados. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se você está cheio do poder do Espírito Santo, pegue na mão de alguém que Jesus colocou do seu lado e diga a esta pessoa: se prepare. Porque quando Jesus entra na casa de alguém, os demônios que estão escondidos se manifestam diante da presença de Jesus. É por isso que você que está vindo para a fé agora está ouvindo as pessoas dizerem: não entendo, antes de você ser crente essas coisas não aconteciam. Não, estavam acontecendo. De forma velada, estava acontecendo. De forma pulsante, continuada, agressiva. E você não tinha discernimento para perceber isso. Mas eu quero glorificar o nome de Jesus. Que as escamas dos seus olhos estão caindo. Jesus está entrando com autoridade na sua casa. Demônios antigos acomodados, escondidos em gavetas, em armários, em pseudos lembranças, em souvenirs de viagens que você trouxe, regada de idolatria, regada de feitiçaria, agora te parece incômodo. Solta os teus olhos no quarto dos teus filhos. Harry Potter e o diabo mais vai ter que se manifestar e sair. Levante as suas duas mãos e grite: na minha casa não tem lugar para bruxaria. Na minha casa não tem lugar para feitiçaria. Grite: na minha casa não tem lugar para os demônios. Então, no nome de Jesus, comece uma limpeza dentro da tua casa. Eu estou falando de uma limpeza física que reverbera no mundo espiritual. Glória a Jesus. Ficaram irritados com Jesus e disseram: vai embora daqui. E Jesus não ficou ali tentando se fazer aceito. Eu quero esta noite dizer a pessoas aqui a quem Jesus chamou. Pessoas aqui a quem Jesus chamou. Quem Jesus chamou? Alguns nos rejeitam e sem saber estão empurrando o nosso barco para a direção daqueles que nos amam. Então diga para uma pessoa muito simpática e feliz: ainda bem que não quiseram você lá. Diga isso. Inclusive eu estou feliz da vida de ver alguns irmãos aqui que não quiseram lá. Porque não quiseram lá, você está aqui. Ótimo. Só que na hora dói, na hora constrange. Ser recusado, ser rejeitado, não ser celebrado, não ser aceito, ser convidado a se retirar. Mas eu quero que você olhe para o texto agora e veja como é lindo levar um empurrão nas costas das pessoas erradas para chegar ao lugar onde estão as pessoas certas. Lucas capítulo 8, versículo de número 40. A igreja vai ler numa só voz: 1, 2, 3. E aconteceu que... Todos estavam esperando. Gadara não queria, mas uma mãe com 10 filhos queria. Gadara não queria, mas um pai pescador queria. Gadara não queria, mas uma idosa de 90 anos queria. Gadara não queria, mas um jovem problemático, carente de libertação queria. Gadara não queria, mas uma menina que queria aprender queria. Gadara não queria, mas um jovem que já havia sofrido perdas ao longo da vida queria. Olhe para
Jesus e saia desse espiral de dependência, de lugares aonde você não é querido, não é aceito. Olhe para mim, eu não estou dizendo para você viver num mundo de faz de conta, onde você só acessa lugares onde as pessoas te aplaudem. Não é isso. Eu estou querendo para você que você precisa ter a grandeza de perceber quando, embora você tenha uma missão a cumprir, o outro não deseja, o outro não quer, pelo menos não quer por esse tempo. E você se esgaça, você se acaba. Porque se fosse Jesus que te colocou ali, você apanhava com dignidade, você continuava de cabeça erguida, isso não te bloqueava, mas você está todo ruim, você está tomando ansiolítico, você está tendo crise, se treme todo, e eu te pergunto, está fazendo o que aí? Se tem tanta gente esperando. Gente, vocês não têm noção de quanta gente está esperando. Quanta gente está esperando uma oração, uma palavra, um abraço, um direcionamento, um convite para um café. Quantas pessoas estão esperando um olhar, e nós estamos parados em Gadara, sem entender que o que havia de ser feito já foi feito, e há algo novo para ser feito agora. Então use o vento contrário ao teu favor, para chegar mais rápido no teu destino. Você vai perceber que a porta nas costas que se bateu para você, era Deus dizendo, tem gente te esperando. Jesus chegou. E quando Jesus chegou, a multidão recebeu. E entre eles havia um homem ali, que acabara de chegar. Eu estou no versículo de número 41, e eis que chegou um homem chamado Jairo. Que era o principal da sinagoga. Ele veio, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. É a primeira vez, dentro do texto sagrado, que nós vamos encontrar alguém rogando para que Jesus entre. Nas casas anteriores que passamos, você vai perceber que não há esse rogo. Há um convite. Outras vezes, como na casa da sogra de Pedro, ele entra e há uma necessidade e ele faz. A primeira que nós vimos aqui, Caná da Galileia, foi a partir de um casamento. Mas aqui não, aqui alguém chorando, pedindo. E há um homem, e isso é excelente, porque há um mito. E parece que esse mito ele é fortalecido por uma onda feminista que invade as igrejas. Colocaram na nossa cabeça que os homens não oram, que são as mulheres que oram, e que se nós não orarmos, a casa vai cair. Só que os grandes avivamentos da história comprovam que os homens oram. O texto sagrado comprova que os homens oram. Não é Elisa, sujeita às mesmas paixões que nós. Não, Elias. Os homens oram. Na minha casa tem um homem que de manhã, quando eu acordo, ele escorrega da cama para o joelho. Esses dias eu vi, fenomenal. Eu falei, ele não quer nem mais tocar o chão. Agora é da cama para o joelho. Se em algum momento do dia você se sentir inquieto, pensando não conseguir orar, se você é membro desta igreja, o seu pastor já orou por você. Os homens oram. Diga para um homem bonito que está do seu lado aí, irmão, você ora, irmão. A Carla quis olhar para o Edson, ele não aceitou o pastor Edinho, não. Pastor Edinho todo no azul hoje, combinando com o pastor Josias. Os homens oram. E esta posição de Jairo, porque normalmente quem sai gritando socorro pela casa é a mulher. Mas esse homem, olha o lugar dele. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Já falei pra você que cara é da minha família, né? Que não vai dar para tirar assim do nada, não. Já estou com 46 anos, né? Olha para mim. Gente, troquei. Eu acho assim um absurdo aquele marido da Sunamita. Se aquele homem fosse meu marido, eu não sei o que eu faria com ele. Que homem lerdo. Que homem lerdo. O filho passa mal, ele manda levar para a mãe. Ok, né? É até uma questão de proteção, ela sabe cuidar melhor. Depois ele chega em casa, ela está saindo, ele não é capaz de perguntar, e o menino, tá bom? É muita displicência. Meu irmão, acorda, meu irmão.
Tem gente que está em outro mundo. Os problemas estão acontecendo em casa, isso não é sobre gênero. E a pessoa está fora do mundo. E o cara era velho, gente. Era velho. Tem velho sem responsabilidade. Tem velho querendo ser garotinho, colocando tudo na mão da esposa. Isso é o quê? Infância tardia? Retardo social? Irresponsabilidade? Jairo dá um banho. Jairo mostra o que é um homem com H. Jairo mostra quem tem que lutar pela família primeiro. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Se a irmã é viúva, glória a Deus! Se a irmã está divorciada porque passou por esse processo, eu tenho que dizer graças a Deus, em tudo dar graças. Agora, uma coisa eu vou dizer para você: ser viúva de marido vivo é um terror. É um terror. Jairo está vivo. Eu não sei nem o nome da mulher dele. Quero dizer para você que existem momentos na nossa vida que Deus quer esconder o nosso nome para mover outras pessoas na busca pelo milagre. Eu não dou conselhos a ninguém, tipo, se ele não fizer, não faz, para ver onde vai dar. Porque sabe onde dá? A casa cai. Então não é por aí o caminho. Mas o que eu vou dizer para você é: dê oportunidade para que outras pessoas também agem. Especialmente quando o assunto for espiritual. Está na hora de você deixar quem tem que agir. E Jairo levantou. 12 anos que a filha tinha. Você pensa, uma coisa que eu gosto de admirar de longe, é um pai apaixonado pela filha. Um pai apaixonado pelo filho, e eu sei distinguir isso com maior facilidade, porque o meu pai foi e é um pai fenomenal. Então eu conheço um cara bom, um pai que meu avô diria, meu avô, não sou eu, tá? Não corta isso, por favor, vai me matar na internet, não. Meu avô falaria assim: é um pai e não um palhaço, porque está cheio de palhaço. Pai. Aleluia. Príncipe. Você não pode permitir que títulos elevados roubem de você a grandeza dos títulos menores. Porque ser príncipe em uma sinagoga é ocasional. Ser um pai de família é algo eterno. Nunca permita que um título transitório roube a leveza de você fluir no que Deus te deu como eterno. Mãe, isso é eterno. Pai, esposa, filho, amigo. Entenda, amigo, eu não estou dizendo que é eterno porque você é sua amiga a vida inteira. Eu estou dizendo que não é como o cargo de gerência que você recebeu e subiu para a tua cabeça. Daqui a 6 meses você é dispensado, isso acabou. Jairo está transitando, fluindo, não como um príncipe, mas como um pai. Quero dizer para você que existem dias na nossa vida que a gente tem que fluir como príncipes, mas tem dia que a gente tem que fluir como pais. Tem dias que a gente tem que fluir como princesas, mas tem dia que tem que fluir como mães. Tem dias que a gente tem que fluir como príncipes, outras vezes a gente tem que fluir como filhos. Existem dias que a gente tem que fluir como princesas, outras vezes temos que fluir como filhas. Tem demandas na sua casa que não é para um príncipe. Tem demandas na sua casa que não é para uma princesa. Tem demandas na sua casa que não é para um doutor, para uma doutora, para o pastorzão, para a pastora, para o pregador, para o profeta. Tem coisas na sua casa que você tem que fluir como gente, na dimensão que Deus colocou você. Só existem 2 momentos em que Jesus se encontra com um príncipe de sinagoga dentro de uma sinagoga registrada na Bíblia. Só 2 momentos. E os 2 momentos não são tão legais. O primeiro é quando ele entra numa sinagoga e lê diante do príncipe Isaías, capítulo 61, verso 2. Jesus diz que ele é o enviado. Jesus diz, coloca para mim porque é muito lindo. A gente não pode deixar passar Isaías 61 e 2 porque é muito bonito. Começa no 1 para mim, preciosa. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Jesus leu isso em uma sinagoga, quando pediu o rolo, e ele disse que era ele isso aí. Esse rolo está falando de mim.
Outro momento que Jesus esteve com o príncipe de uma sinagoga, num segundo momento, foi quando o príncipe se aborreceu com Jesus, porque Jesus tinha curado em um sábado. Alguém lembra disso? Estou falando de Lucas capítulo 18, se eu não me engano, a cura da mulher, ou 13, a cura da mulher encurvada. Vem num sábado para ser curado e não hoje. Jesus já foi logo na autoridade e disse: vocês soltam o animal de vocês e leva as águas para beber num sábado. Eu não poderia hoje soltar a prisão desta filha de Abraão, a quem há 18 anos Satanás mantinha presa? Eu quero dizer à igreja que nessas duas ocasiões, tanto na primeira como na segunda, o poder de Jesus foi revelado através de sua palavra. Se ele estava, no primeiro dia que Jesus estava na sinagoga, no primeiro dia, ele ouviu Jesus lendo Isaías 61. Se ele estava na segunda ocasião, em Lucas capítulo de número 13, ele viu Jesus curando uma mulher encurvada e elevando-a. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Há um patamar espiritual que era negado a ela até ali. Qual? Filha de Abraão. Os teólogos daquele tempo, teologia de Moisés, não usavam a expressão filha de Abraão. Só usavam a expressão filho de Abraão. Então, se Jairo estava no primeiro dia, ele ouviu dizer, Jesus dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, e eu posso curar e libertar os cativos. Se Jairo estava no segundo encontro, Jairo ouviu Jesus chamando uma mulher de filha de Abraão, dando a ela autoridade e lugar de filha. Eu quero dizer para você que só perde culto sem razão quem não é inteligente. Eu quero dizer para você que só fica com a cabeça nas nuvens durante a mensagem quem é distraído porque tem alguma questão que precisa ser cuidada, tratada, patológica, ou porque está sendo, no mínimo, alguém que não está usando a inteligência que tem. Quando Jesus estiver num culto, absorva tudo que ele estiver dizendo, porque quando a provação chegar, você saberá o que fazer. Este domingo, pregando a igreja em Tocantins, eu disse aos irmãos que algumas vezes, quando estamos diante de igrejas bíblicas, incisivas, muito tempo de palavras, às vezes a gente fica cansado, a gente não era isso que eu queria. Ok. Não tem nenhum ET aqui, nenhum semideus, não. Tem dia que parece que se a gente pudesse, a gente via para a igreja só para comer um melzinho, para ficar legal. Só que eu quero dizer para você que algumas vezes a gente leva palavra. E, ai, meu Deus, eu acho que domingo eu vou procurar um culto que tenha mais música, porque está tendo muita mensagem na DVIP. Eu te entendo, de coração. Não estou debochando, irmãos. Se tem uma coisa que eu não faço em púlpito é deboche. Posso usar recurso de ironia, como Jesus usou, como figura de linguagem, mas aviso. Não é isso. Estou falando de coração. Existem momentos na nossa... Eu me lembro que esses dias eu estava em casa. Foi tão interessante. Eu estava atribulada com algumas coisas. Falei, vou ouvir uma mensagem no YouTube, que é uma coisa que eu não faço. Não vou mentir que eu faço, porque eu não faço. Não assisto mensagens no YouTube. Não me identifico. Gosto de uma mensagem aqui, agora. Não é aqui só na DVIP, não. Qualquer igreja. Ninguém pode dizer que eu sou uma pregadora que não ouço pregador. Eu sou pregador toda semana. Mas ao vivo. Eu não tenho essa paciência de ficar... Não tenho. Né? Mas nesse dia, eu falei, meu Deus, eu preciso ouvir uma mensagem. Aí cliquei, era um pregador daqueles bem bíblicos. Não, esse hoje não. Porque hoje eu quero só vitória, para ver se minha vida melhora. E fui lá para o só vitória, sabe? E foi bacana. Então isso é normal, essa busca por, um dia que você está querendo um acalento, Só que eu quero dizer para você que existe um momento na sua vida que você vai dar glória a Deus por todo o mocotó e todo o tutano que você comeu. Vai ter um momento na tua vida que você vai dizer, ainda bem, Jesus, que eu passei por Gênesis, senão eu matava os irmãos de José. Ainda bem, Jesus, que eu passei pelo Êxodo, senão eu ia pensar que eu ia morrer nesse Egito. Ainda bem, Jesus, que eu passei por Números, senão eu negociava com Balaão. Ainda bem que eu passei por Josué, senão eu ia pensar que essa muralha jamais cairia. Ainda bem que eu passei por Samuel, senão eu pensaria como Ana chegou a pensar, não há mais esperança, mas caiu de joelhos e clamou, oh, glória a Jesus. Ainda bem que você conhece o Deus da Bíblia, senão a prova já teria te matado.
show de que andarahai. Nebia suriandarabai jegue. Aleluia, 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 aleluia. Igreja não é um parque de diversões. Igreja é um lugar de adoração, oração e ensino. Aleluia. Um dia eu ouvi uma pessoa criticando essa canção, sabe? E embora a compositora, a cantora seja uma pessoa que eu amo muito, eu parei para pensar. Porque não é porque eu amo muito uma pessoa que eu não vou pensar. O amor me faz não expor, não falar. Jamais eu ia expor. Mas pensei, tem que examinar isso. Porque eu ouvi um discurso tão assim sobre a música. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. Quando eu ouvi uma crítica severa a essa canção, eu parei para pensar, será que essa canção está sendo humanista? Será que está sendo egocêntrica? Embora a pessoa que está cantando é fenomenal, bíblica, inteligentíssima, mas tudo que não é diretamente inspiração divina merece ser analisado. E aí eu lembrei disso aqui. Mateus capítulo 7. Versículo 24. Vê se não é isso aí. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, raiz. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Agora perceba, ela não caiu porque a natureza é boazinha. Ela não caiu porque as pessoas todas são iguais e merecem o mesmo nível de proteção. Não! E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. O que nós estamos percebendo aqui é apenas uma mudança de figura. No texto, casa, e óbvio isso é inspiração divina, não distorço o que eu estou dizendo. Na canção, árvore, mas a ideia é a mesma. Se tem profundidade, se está firmado, aguenta o tranco e não cai. Mas se não tiver firmeza, não vai suportar. Só quem tem. Não foi eu, foi a raiz. Não são as folhas, tá? Pode cantar sem medo, não é sobre você. Sobre você seria assim, só quem tem as folhas. Vai haver um momento na sua vida que você vai agradecer por não ter participado de entretenimento num culto, mas ter recebido a palavra de Deus. Quando a dor vier, quando o luto vier, quando a angústia vier, quando a doença vier, quando a tentação vier, quando a decepção vier, quando a frustração vier, você vai olhar e vai perceber que o vento bateu, doeu, mas você está firmado na rocha. Ele chega até Jesus e diz assim:
Jesus. Estou me valendo de uma expressão do sinótico, tá? Jesus. Isso aí. Crente ligado é outro nível, né? Eu estou com a minha filha em casa, enferma, quase à morte. Rogo-te que a cures para que viva. Vê para mim, Amanda, por gentileza. Está no sinótico. Se eu não me engano, Marcos. É isso mesmo? Rogo-te que cures para que ela viva. Você sabe o que Jesus respondeu? Eu irei com você. Exatamente, muito obrigada. Marcos capítulo 6. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Pode seguir. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: o que, igreja? 1, 2, 3. Minha filha... É neste momento que eu acredito, não afirmo, que Jesus presenciou o que aconteceu com aquela mulher encurvada. Na verdade, o que eu quero dizer é que acredito que Jairo presenciou o que Jesus fez com aquela mulher encurvada. Minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Eu vou ao texto aqui mentalmente, a igreja pode ir acompanhando. Se falhar aqui alguma coisa, certamente não vai alterar o sentido principal. Eu só estou fazendo um relato a partir do que a Bíblia diz. Jesus estava numa sinagoga num dia de sábado, quando entrou uma mulher que estava enferma há 18 anos com espírito de enfermidade. Ela estava encurvada, de modo algum ela podia se endireitar. Jesus, vendo-a, disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus lhe impôs as mãos. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Eu estou entendendo que o que Jairo está dizendo é: Jesus, o que o Senhor fez naquele culto, faz lá na minha casa de novo. Isso é para crente que vem para a igreja, tá bom? Jesus, o que o Senhor fez naquela consagração, faz na minha casa de novo. Isso é para crente que vem na casa de Isabel, tá? Jesus, aquele testemunho da casa de Isabel, faz na minha casa de novo. Se na hora da tribulação você só lembra de filme, se na hora da tribulação você só lembra de desenho, se na hora da... olha para mim. Como vocês sabem, os que assistiram o testemunho estiveram, infelizmente, alguns só assistiram, tiveram a desonra de não estar presente. Acerte sua vida, hein? Que a única moeda que paga a honra é a honra. Você precisa honrar o altar que te reconhece. Olhe para cá e ouça o que eu vou dizer, mas depois você assiste, para não ficar tão ruim. Olhe para cá. Quando chegaram algumas notícias ruins sobre a minha saúde, eu começava a pensar no estado em quem tinha morrido. E fulano morreu. Meu Deus. Ciclano morreu. Meu Deus. Daqui a pouco mudei. Falei, não. Pastor Christian. Está curado. Não era um caso como o dele, ok? Estou dizendo que eu comecei a buscar as referências. Lembrei da irmã Leila, o presbítero Cláudio evangelista Cláudio deve conhecer, a Regina, irmã Leila, ela teve um câncer muito agressivo, né, Leomar? Perdeu parte do rosto, foi no Vale da Sombra da Morte, criança sabe quem é, viva. Aí eu comecei, vivo. Aleluia! Comece a trazer à sua memória o que Jesus está fazendo. Outro momento desafiador, luto, quando eu perdi minha mãe. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu, não. Aí comecei a olhar, o André está vivo. E glorificando a Jesus.
Aí lembrei de uma amiga querida, na época veio à minha memória, fulana de tal, pastora Anair, está viva, está glorificando a Jesus. Falou, está vivo, então eu vou ficar viva também e vou glorificar a Jesus. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e grite para ela, em nome de Jesus, tire da sua cabeça as referências que te levam aos caminhos da desistência e comece a trazer à memória o que pode lhe dar esperança. Jesus está aqui na Devip, se ajeita no banco, se ajeita no banco que Jesus está aqui. Oh, eu quero entregar uma palavra de Deus para você. Vem pro culto, vem pro culto, vem pro meio, levanta e vem pro meio, levanta e vem pro meio, vem pro culto. Estou te entregando uma palavra agora, vem pro meio, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou morrer de fome. Não vai. É Ele que multiplicou pães e peixes, vai fazer de novo. É o Deus da provisão. Essa angústia vai me matar. Não vai. É Ele, o Deus de Ana, arranca a angústia do peito e traz o milagre para a mão. Aleluia. Pequei, não tem jeito, estou destruído. Não, Ele é o Deus de Davi. Torna a dar-me a alegria da salvação. Quando o diabo apontar teu fim, abre a Bíblia para ele. Quando as tuas emoções apontarem teu fim, abra a Bíblia para ela. Quando a tua mente te trair, a mente mente, a Bíblia não mente. A mente mente, a Bíblia não mente. A mente mente, a Bíblia não mente. Como é que é, irmão Gilvan? Kailane, passa lá em casa, Jesus. Aleluia. Passa. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é sua, é sua. Jesus disse, eu vou com você. A menina tem 12 anos de idade. Vocês sabem perfeitamente que quando Jesus está caminhando para a casa de Jairo, para a casa de Jairo ia Jesus, e uma grande multidão ia atrás dele, e uma pobre mulher cheia de fé se meteu na multidão e o tocou. Faz tu como a mulher que foi e tocou nas orlas do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele toca tu, sara também. Faz tu como a mulher que foi e tocou nas orlas do vestido de Jesus. E a curou. Se nele tocas tu, Jairo precisava, enquanto estava caminhando com Jesus para que Jesus chegasse em sua casa,
Ele precisava reconhecer que em todo o tempo de vida da filha dele, uma mulher sofria. Nós precisamos acessar algumas histórias de sofrimento. Porque senão, irmãos, nós temos a inclinação a fazer um altar para o nosso sofrimento. Porque o sofrimento dói. Né? Eu sei que o que eu estou dizendo aqui parece redundante, mas se está sofrendo, está doendo. Só que algumas vezes abrir a janela da casa e olhar do lado de fora te ajuda a entender que você não é um sofredor. Morre. Mas que existem pessoas sofrendo coisas semelhantes a você, como o apóstolo Paulo diz, né, que existem aflições que se repetem no mundo. E por mais que pareça difícil você compreender isso, gente sofrendo há muito mais tempo e com maior intensidade do que você. Enquanto Jesus está atendendo esta mulher, alguém veio da casa de Jairo. Eu quero que você preste muita atenção, porque é para a casa de Jairo que Jesus está indo, e a gente vai concluir com a entrada de Jesus lá. E quem veio da casa de Jairo, possivelmente funcionários, trouxeram a má notícia. Coloca o versículo 49 para mim, por gentileza, de Lucas capítulo 8, para que toda a igreja possa ler juntos e então entender o que está acontecendo com Jairo agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Estando ele... Eu não vou nem entrar nos detalhes que normalmente eu entro nesse texto. Existem outras mensagens no YouTube onde eu falo sobre essa pessoa que é capaz de chegar no meio da rua e dar uma notícia dessa. Mas hoje não há tempo e nem é o momento. Hoje eu só quero fazer aqui, colocar uma balança espiritual aqui. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Os homens vão ler o 49 bem forte, e quando a Amandinha colocar o 50, as mulheres vão ler. Só que a Amandinha não vai demorar, ela vai fazer isso assim, ó, porque é assim que a gente tem que entender esta balança aqui esta noite. Os homens vão dizer 1, 2, 3. Estando ele ainda falando, chegou uma da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. As mulheres. Eu estou com uma balança espiritual aqui esta noite. Meu Deus. O funcionário do príncipe está dizendo: ela está morta. O rei dos reis está dizendo: ela será salva. Aleluia, aleluia, aleluia. O funcionário do príncipe está tribulando tantas mentes. Tantas mentes. Você não tem dinheiro para fazer isso. Fulano não vai mudar, não. É morte. Você vai ter que conviver com essa doença para sempre. Cadê a balança? Qual voz governa a tua vida? Qual voz governa a tua vida? Qual voz governa a tua vida? Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Jairo não respondeu. Quem respondeu foi? Jesus é quem vai responder. Toda seta de desânimo que tentaram jogar sobre você, toda mentira do diabo falando sobre desistência, falência, quem vai responder é Jesus. E Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temais. Crê. Crer, crer, somente. E foram. E quando chegaram em casa, você me ajuda, irmão Gilvan? A casa estava cheia. A casa estava cheia. Aí Jesus não deixou ninguém mais entrar. Acho que vocês deram um pulo aí, né? Deixa eu ver os 50. Ah, não, eu que estou observando na ordem de Marcos, estando em Lucas. Pode seguir. Jesus chegou na casa. A casa estava cheia. Eu não sei como
Todo mundo ficou sabendo tão rápido. O que acontece? Sua vida está circulando muito. Sua vida está circulando muito. Não é necessário. Ok? Em um mundo, olhe para mim, eu vou tentar te dar um conselho. Num mundo onde nós temos pessoas que vivem do digital. Outras estão achando que precisam fazer a mesma coisa. Só que algumas estão expondo e ganhando. Outras estão expondo e perdendo. Tira a tua cara de lá, você está com a cara muito ali. A casa estava cheia porque eles falaram. Não param de falar da minha vida. Não é na igreja, porque aqui não tem isso. E não é ironia, estou falando a verdade. Não tem. Aqui está todo mundo ocupado, muito ocupado. Quando vem um distraído, já leva uma raquetada de quem está trabalhando, entendeu? Aí já fica esperto, já vê que não dá liga. Mas por onde a gente anda, outros lugares, estão falando muito da minha vida. Sabe por que estão falando da sua vida? Porque você fala da sua vida. Você tem que deixar o jornal da fofoca sem notícias. Casa encheu. Chorando. Aí Jesus chegou. Quando Jesus chegou dizendo o seguinte: não fiquem assim não. Parafraseando, tá? A menina não está morta. Ela dorme. Meu irmão, mesmo sem ser crente, se o choro fosse sincero, tinha que ter nascido uma gota de esperança. Tudo que você quer quando você está perdendo alguém que você ama é que alguém diga para você que é mentira. Você se agarra nisso. Ah, Deus, com tudo que você tem. Coloca para mim o 53 para ver se a gente entende que tem coisa que não... E riam-se dele, sabendo que estava morta. E essa mudança, sabe? Está chorando e está debochando daqui a pouco. Isso não, sabe? Isso não é chorar, isso não é rir de nervoso, não. Quem é que ri de nervoso? Tranquilo. Um dia eu estava com uma pessoa que eu não sei quem é, eu esqueci mesmo. E a pessoa disse assim: essa gente que quando vê tragédia ri, isso são pessoas perigosas. Eu pensei: meu Deus, eu sou um perigo. Versículo 54. Volta no 51 para mim, Amanda, para a igreja entender o que Jesus fez naquela casa. Vamos lá? 1, 2, 3. E entrando... Quem entrou? Pedro, Tiago e João, que haviam passado pela experiência do Monte da Transfiguração. Porque dependendo do assunto, não basta ser crente, tem que ser íntimo de Deus. Para comer pizza, basta ser crente. Para um churrasquinho, basta ser crente. Para dar uma volta com você na praça, para sair, para fazer uma compra, basta ser crente. Mas para entrar num quarto de morte, tem que ser íntimo de Deus. Entrando em casa, ninguém deixou entrar. Grita assim: ninguém deixou entrar. Aí eu vou ter que lhe dar uma notícia. Se você de fato está nas 12 semanas, não só para aprender biblicamente, mas porque você também quer experienciar. Eu quero tanto que Jesus entre lá em casa e faça um negócio bom. Quem está aqui comigo? Te prepara, porque ele chega colocando gente para fora. Tinha acabado de casar, gente. Morava numa casinha muito bonitinha, no quintal da minha sogra, linda, muito bem preparadinha, uma casa de boneca. Só que os bonecões eram grandes, né? Então ficava meio atrapalhada a coisa, mas a casa era de boneca. Quem conheceu minha casa? André, Marineide, Evangelista Cláudio, uma casinha linda de boneca.
primeira semana de casado, minha sogra é uma mulher muito educada, sabe, gente? Educação não é escola, gente, só. Você entende? Minha sogra é educadíssima. Nunca abriu porta da minha casa e saiu entrando. Essa gente que não tem disciplina, não tem orientação. Só que alguém que não era da nossa família se achou nesse lugar. E com dias que eu estava casada, abri a porta e a pessoa estava lá, plantada para entrar. Entrou. Aquilo me gerou um certo incômodo. Estou falando de 25 anos atrás, a gente casava, achava que tinha que ficar um pouquinho quieto, né? Vocês sabem, né, como é que era o processo. É hoje que tá uma coisa engraçada, baixa até a foto da cama que dormiu, um negócio de maluco. Aí, por que eu estou sempre arrumando problema? Vou arrumar mais um problema agora. Aí tá. Dali passou uns dias, de novo aquilo. Aquilo me incomodou. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Já contei isso há muitos anos atrás, que tem 25 anos, não tive muito tempo para contar. Eu falei, Jesus, põe um anjo aqui. Se o Senhor quiser, entra. Se o Senhor não quiser, não entra. Gente, vocês não sabem o que Jesus fez. Tinha dia que até eu brigava com Jesus. Eu falava para a pessoa assim, entra, pode entrar. E a pessoa dizia, não, aqui tá bom. E ficava colada no tapete do anjo. Você acredita no que eu estou dizendo para você? Eu quero dizer para você que Jesus, quando entra na casa da gente, Ele tira o que tem que tirar. Vai desaparecer de um jeito que você... e se você desapareceu da casa de alguém, que Jesus também te tirou de lá. Porque nós não somos um alecrim dourado, não. A nossa presença em momento inadequado pode trazer perturbação. Quando a gente está doente, está ferido, e vai para casa que o outro está ferido, e um trocando mágoa com o outro, e vai comer pizza com cabeça de pastor de recheio. Aí o irmão está mais crente que você, diz, Deus, entra na minha casa, eu não quero continuar desviado, falando mal dos crentes. Aí Deus some com você de lá. Aí você diz assim, estou sendo desprezado. Não, Jesus que chegou na casa de Jairo e achou que você não está na turma do quarto. Você tem que voltar, ir para o monte da transfiguração. E quando tiver ok, ele diz, agora você pode ir visitar os irmãos. Jesus já entrou resolvendo. A ninguém deixou entrar. Diga bem alto, a ninguém deixou entrar. Senão. Tem o senão. E às vezes Jesus faz uns absurdos com a gente. Pedro, Tiago e João, assim com Jesus. Ok? Pedro, Tiago e João, assim com Jesus. E a mulher de Jairo, conhecia os três? Por que Jesus faz isso? Traz umas pessoas para a nossa vida que a gente nem sabe quem é. Nem tem cara de que é, porque tem gente que não tem cara, né? Tem gente que a cara não ajuda. Irmãos, Deus vai te conectar na tua dor com pessoas improváveis. Você vai descobrir valores na comunidade de fé que você não conhecia. Sabe aquela irmã esparafatosa que às vezes você foge dela? No teu vento, Deus vai usar ela. E a Leide não vai aparecer para te dar um copo d'água. E você que na contrapartida é toda alegrinha e olha para a Leide e diz, isso aí é Barbie. Na luta, Deus coloca a Barbie no teu portão. Porque Deus sabe tirar e colocar com uma fluidez e propósito que nós não sabemos. Jesus entrou no quarto, só deixou pai, mãe, os 3 discípulos e ele. Ele mais 5 é um apontamento direto para o reino de Deus. 5 pães, 5 virgens. Quem mais recebeu talentos recebeu 5. 5 é um apontamento para o reino de Deus. Pentateuco que aponta para o futuro reino de Deus, 5 e por aí vai. Jesus pegou os 5. Chegou na cama. E repetiu o que fez na sinagoga. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Tocou na menina. E disse assim, Talita cumi.
Na sinagoga ele disse: filha. Se uma mulher de 30 anos, 50 anos, 60 anos é filha, uma menina de 12 é o quê? Uso diminutivo. Filhinha. Talita cumi também é filhinha. A ti. Estou falando com as meninas agora. Jesus não cura só drama de mulheres, Jesus também cura dores de meninas. Quero dizer para as meninas desta igreja de 13 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos, 20 anos, que Jesus conhece as suas dores. Jesus não é indiferente às suas dores, não. Jesus chegou e disse: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E ela se levantou. Jesus está falando um idioma que não era usual naqueles dias. Era conhecido, mas era arcaico. Aramaico. Jesus fala em aramaico e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha. Quem sabe andar, anda. Não era bebê. Jesus está curando mulheres que continuam se comportando como bebês. Jesus está curando homens que se comportam como bebês. E Jesus está dizendo: já te curei. Talita cumi. Jesus usava o grego, obviamente, mas hoje naquela casa estava usando o aramaico. Talita cumi. É a primeira vez que a morte ouve de forma direta a voz de Jesus. Não esqueça isso, marque na sua Bíblia. É a primeira vez que a morte ouve de forma direta a voz de Jesus e ouve em aramaico. Jesus está no Calvário, crucificado. 6 horas de um processo profundo de dor. E no meio da dor, Jesus falou em aramaico de novo: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Como a língua já não estava em uso. Está chamando por Eli? Está chamando por Elias? Coloca para mim o texto. Sabe qual é a interpretação? Sofrida. Deus meu, por que me desamparaste? Posso pensar? Não estou dizendo que a Bíblia disse, não posso pensar. Era a hora 9, era o final do sofrimento. E Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Pessoas ali não conheciam aramaico, mas os demônios conheciam. Satanás conhecia. Quem está pensando sou eu, não é a Bíblia. Eu penso que possivelmente algum demônio deve ter. Está derrotado, hein? Olha com que jeito que ele está falando. Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino, quando eu imagino sou eu imaginar que um demônio disse: eu conheço esse tom e já ouvi ele falar nesse idioma. A primeira vez que ele falou em aramaico conosco, os quilhões da morte tiveram que devolver a menina. Talita cumi, dentro do quarto. Elohi, Elohi, lama sabachthani, no alto do monte. Porque quem perde no quarto vai perder
desse banco e fique de pé agora. Abraça alguém apertado aí, apertado, e fala no ouvido dele: você vai vencer no quarto, porque você vai chegar no monte para vencer outra vez. Suporta, 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 suporta. Entra no culto, que o culto ainda não acabou. Entra no mistério, entra lá, barachou. E a canto. Será que o inferno conhece o seu sotaque? Será que os demônios conhecem tuas melodias? Será que os demônios já ouviram em algum momento pelos arredores da cidade as tuas línguas estranhas? Será que eles são capazes de distinguir que quando você está ferida você sussurra, mas que depois desse sussurro você levanta, e depois que você levanta você guerreia, e depois eles vão ter que respeitar, eles vão ter que respeitar. As experiências do quarto estão te validando. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 35, segue aí para mim. E alguns dos que ali estavam ouvindo não sabem. Quem não conhece o idioma traduz errado. Ele chama por Elias. Não cobre de quem não conhece o idioma a tradução correta. Quem não conhece o idioma traduz errado. Aí fala um monte de asneira. Tá lá igual louco, balá, balá. Tá lá gemendo, em coisa estranha. Nunca vi orar assim. Nunca viu, então tu não sabe, tu não conhece o idioma. Deus não faz assim, Deus não trabalha assim. E tu anda assim com ele, né? Aham. Ele te consulta para saber que língua vai dar para alguém mesmo. Ele te consulta para pedir autorização para alguém rompendo grito no brado no meio do culto. Ah, tá legal. Ele pergunta se você ainda gosta de grito e poder. Desce! Versículo de número 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai-o, vejamos se virá Elias tirá-lo. Elias não virá ele. É ele que está indo. Versículo 37. E Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Aí dá um vinagre, Jesus engasga, começa a chorar. Estou morrendo, não. E Jesus dando um grande brado. É assim que a história termina. Jesus dando um grande brado, expirou. Você sabe qual foi o brado que Jesus deu? Não foi me tira daqui. Não foi tô morrendo e agora. Aquele que venceu no quarto agora está vencendo no monte. Ele primeiro diz em aramaico Elohi, Elohi, lama sabachthani, mas agora ele levanta a voz no idioma que todos aqueles homens conhecem para dizer: Tetelestai, está consumado, está pago, está feito, está pago, está feito, está pago, está feito, está pago, está labarachado.
Existe alguém em nosso meio que está necessitado desse toque restaurador de Jesus, que precisa se levantar esta noite. Só vai conseguir fazer isso. Só vai conseguir fazer isso se Jesus entrar no quarto, se Jesus entrar na casa. Se você estava afastado, parado, desanimado, sai do seu lugar agora. Vem para cá, eu quero orar por você. Quero orar por você que está sofrendo com guerras no quarto, guerras na família, guerras na vida, mas que não quer morrer e não vai morrer. Tem alguém? Jesus. No culto ao vivo agora, o culto online, tem alguém aí que estava afastado, entristecido, parado, mas quer ser reposicionado agora. Escreva: eu quero. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É possível que isso seja tudo que você precisa dizer hoje. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga para ele, meu irmão, minha irmã que estão aqui na frente: eis-me aqui, Jesus. Tu és o meu único Senhor. Me perdoe, me levante, me receba. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos preciosos, teus filhos queridos. Quero te agradecer porque foi o Senhor quem trouxe. Ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Que nesse momento teu filho seja abraçado. Que nesse momento teu filho seja perdoado, levantado, santificado. Que a tua filha seja abraçada, santificada, perdoada. Entra, Jesus, na casa espiritual deles e entra no lar deles, Pai. Para o louvor da tua glória oramos, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém.